E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa última aula dessa bateria de aula, né, antes da prova. Essa aula é bem importante, é uma aula de revisão, então peço que vocês prestem bastante atenção no que eu vou destacar do conteúdo. Não são muitos conteúdos, né, mas dá para confundir algumas coisas e eu quero, por isso, que vocês prestem atenção. Na hora da prova também aconselho vocês a relerem as questões que vocês estão digitando, o que vocês estão assinalando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida antes da prova, entre em contato comigo, por favor, que eu explico o que for necessário para vocês. Então vamos lá. Nós começamos a falar sobre a Amazônia, né? Então, a Amazônia aí, ela é uma floresta importante não só para o Brasil, mas para o mundo. Ela tem um histórico de exploração e de preservação muito grande. Vamos iniciar aqui pelo momento em que ela passou a ser desmatada. A Amazônia ela já teve aí um contingente populacional de 3 milhões de habitantes. E nesse período ela não era explorada, porque os habitantes daquele momento eram de cultura sustentável, ou seja, os indígenas. A partir do momento em que teve uma expedição em 1637, comprometeu o meio ambiente, porque o homem que chegou lá nessa expedição chegou com um ideal de lucro, de ganância, de exploração, tá? Então, o momento que ela passou a ser explorada foi na expedição portuguesa em 1637, bem depois que o Brasil se tornou colônia, né? Foi descoberto. E no momento do ouro negro, né? Mas o que foi o ouro negro? Foi o ciclo da borracha, foi a atividade que mais rendeu lucro para a Amazônia. A borracha, ela vem de uma árvore chamada seringueira. E a borracha, ela era vista como ouro negro porque era um momento, assim, de sucesso da floresta. Ouro no sentido de valor, né? E esse sucesso, ele teve pouco tempo de duração. Por quê? Quem comprava essa borracha eram os ingleses. E isso foi a falência. Foi a falência porque os ingleses mudaram, deixaram de ser nossos clientes e passaram a ser clientes do sudeste da Ásia, que era mais barato e mais perto para eles. Então, na verdade, foi uma traição, porque como eu falei na aula, eles levaram aí 70 mil mudas de seringueira para lá, conseguiram plantar, porque lá também tem um clima bom, um solo bom, na Mongólia, naquela região do sudeste asiático, e foi sucesso para eles também. Eles nunca mais retornaram para o Brasil, tá? Então, a decadência causada foi pela mudança da clientela inglesa, pela escolha dela ao trabalhar com o sudeste asiático. No governo de Getúlio Vargas nomeou a Amazônia de dentro do Brasil como a Amazônia Legal e o que estava para fora era a Amazônia Internacional. Posteriormente, teve o governo militar no Brasil, tá? E um dos presidentes militares era o Castelo Branco. E o Castelo Branco, ele tinha aí a oposição dos conservacionistas, né? E a Amazônia, como ela não tem uma fronteira, ela é uma floresta que domina aí as fronteiras, não dá para perceber na área internacional, na faixa de fronteira, o que é Brasil, o que é Colômbia, Peru, enfim. Ele estava correndo risco no governo de internacionalizar a Amazônia, né? E então ele falou a famosa frase: integrar para não entregar. O que isso quer dizer? Presta atenção nessa frase porque ela estará na prova. Quando eu falo integrar para não entregar, é que o Brasil ele era povoado apenas no litoral. A Amazônia ela era isolada. Ela era vista como algo de outro país, tá? Como se fosse outra esfera. E daí Castelo Branco percebeu que ele estava perdendo para as organizações externas a Amazônia. Então ele disse integrar para não entregar. O que ele quis dizer com integrar? Ele fez um monte de rodovia que ele chegasse até a Amazônia e ela deixasse de ser isolada. Então ele integrou a Amazônia no Brasil, na verdade. Ela já era brasileira, só que ela estava distante. E ele fez rodovias para ligar o restante do Brasil com a Amazônia, para não poder perder.
tá? Porque senão a Amazônia ela não seria nossa. Ela ia ser invadida pelos internacionais e, seria um fim bem trágico, né? Então, o sentido da frase quer dizer que Castelo Branco reunificou o Brasil, tá? Esses ícones aqui, eles não são tão relevantes para a prova, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nesse slide aqui, porque vai falar sobre os órgãos de desenvolvimento da Amazônia. E quando eu expliquei isso para vocês, eu disse que a cada ano foi inventado aí, foi criado um novo órgão, né? Então o Sudã aconteceu num ano, no ano seguinte foi o Suframa, no ano seguinte foi o Radan, e assim vem acontecendo até agora, tá? O Sudã, ele foi o primeiro, ele foi retirado por um tempo por motivos de corrupção. Daí eles criaram o ADA e uns anos atrás o Sudã retornou numa nova organização, né, sob uma nova direção. Então o Sudã era a criação de infraestrutura. Eles fizeram aí uma instalação de rodovias para ter pelo menos uma adaptação do Brasil com a Amazônia, né? Suframa foi a isenção de impostos e financiamento para que as pessoas fossem atraídas para esse local. O Radan foi um projeto militar em que foi feito um levantamento cartográfico na região. Então o exército ele aerofotografava todos os dias a região da Amazônia para ter noção do que estava sendo desmatado, explorado, enfim, porque a gente ainda não tinha informação via satélite. Hoje nós somos favorecidos pelo fornecimento do sensoriamento remoto, né? O PIN é um plano de integração nacional, foi também parecido com o Sudã. Ele fez rodovias que interligassem, né? Ó, integração nacional. É uma revisão apenas do Sudã. O Polo Amazônica foi um mega projeto econômico, né? Também em vista da ocupação amazonense, né? Então, a Amazônia ela sempre sofreu um preconceito por ela estar distante, na verdade, ela estar isolada. Até hoje, 2020, ela é um vazio demográfico, porque a mata ela é densa, né? Então ela impede muito que as pessoas sejam atraídas para esse local. Mas esses foram os principais órgãos criados para desenvolvimento da Amazônia, tá? Foram tentativas do governo, na verdade, para atrair pessoas para essa região. A hidrelétrica na região é uma coisa bem polêmica, porque a hidrelétrica ela precisa ter muita água, e é uma região que tem água, mas é uma região muito preservada, é uma delicada, porque ali ela abrange muita espécie ameaçada de extinção, tanto de animal quanto de planta, né? E no momento da construção da hidrelétrica se inunda uma região. E quando inunda uma região, você acaba expulsando os ribeirinhos, as pessoas que vivem da pesca, os indígenas, as pessoas que vivem na beira do mar, na beira da água, tá? Essa inundação, ela vai produzir dióxido de enxofre, vai apodrecer as plantas por baixo, tá? Isso vai provocar a corrosão das turbinas, porque elas são feitas de ferro, né, de materiais metalúrgicos. E isso vai elevar também a violência em cidades vizinhas. Violências citadas lá na apostila, como estupro, furto, tá? Por quê? Existe aí um aumento de população masculina no momento da obra. Então, esses homens que vão trabalhar na construção da usina hidrelétrica acabam refletindo impactos sociais locais. Vai existir mais furto, vai existir mais estupro, vai existir mais violência doméstica, violência contra a mulher, tá? Mata Atlântica, nós estamos já em uma outra realidade. Nós estamos falando agora de litoral brasileiro, tá? A Mata Atlântica, ela é a floresta que está presente em todo o contorno do Brasil, no contorno costeiro, tá? Ela é importante porque ela regula o clima, então ela também é uma floresta densa.
ela vai equilibrar o meio ambiente, né? E ela vai sustentar as comunidades primitivas, ou seja, os indígenas. Mas a função principal dela é regular o clima e equilibrar o meio ambiente. Ela vai abranger muitas espécies, tá? A Mata Atlântica, ela foi a primeira vegetação a sofrer com a ganância do homem, porque como ela está no litoral, foi o primeiro lugar em que o homem português chegou e explorou, tá? E vem explorando, né? Nós temos aí as serras, as estradas, os viadutos na região litorânea, que provoca muito impacto, tá? Ela é heterogênea, como eu falei, ela tem árvores diferentes, e por isso até ela não pode ser chamada de mata, ela tem que ser chamada de floresta, né? Ela tem mais de 500 anos de exploração, então ela é mais velha que a Amazônia, porque a Amazônia, por estar mais distante da costa, ela foi explorada posteriormente, né? 2/3 das espécies catalogadas no mundo estão presentes na Mata Atlântica, né? Dentre as suas atividades exploratórias, tem algumas bem semelhantes, a maioria na verdade é quase igual à da Amazônia ou de qualquer outra floresta, porque a maioria dos ecossistemas do mundo sofrem com essas atividades. Que atividades são essas? Prestem atenção. Avanço da produção agrícola, então eles querem espaço, terra para plantar. Instalação de indústria, crescimento da população, crescimento urbano, crescimento populacional é uma coisa, crescimento urbano é outra. Crescimento da população é o número de pessoas aumentar. Crescimento urbano é a cidade aumentar, tá? E desordenado, ou seja, ele não tem organização, ele está expandindo, ele está inchando, tá? A palavra é essa mesmo, inchando. Construção de rodovias, porque é uma área costeira, vai precisar de rodovia, né, por conta da praia, por conta do litoral. Pesca predatória, comércio ilegal de plantas e animais. Presta atenção, o impacto que a Mata Atlântica sofre é o comércio ilegal de plantas. Não é legal, é ilegal. Exportação ilegal de material genético. É quando eles recolhem o DNA de um animal que está ameaçado de extinção e resolvem levar para o laboratório para biopiratear, né? A falta de consciência ambiental, tanto na Mata Atlântica quanto na floresta amazônica, ela favorece uma fiscalização maior dos órgãos ambientais. Ela favorece a criação de áreas de preservação e conservação, ou seja, uma limitação de exploração nesses locais. Principalmente a criação de uma legislação ambiental mais rígida, tá? O fato de um local ser muito explorado vai levar uma lei mais forte para aquele lugar. E a criação de ONGs ambientais, né? ONG até não vai cair tanto na prova, mas eu comentei sobre o Greenpeace, o WWF, né? Que são as mais conhecidas no mundo todo. Matas, galerias ou matas ciliares vão cair na prova. As civilizações hidráulicas, presta atenção nesse nome, desenvolveram atividades agrícolas pioneiras. Isso quer dizer que lá antigamente, lá no Egito, a sociedade que morava próxima à margem do rio, ela era chamada de civilização hidráulica, porque ela dependia dos fatores hídricos, tá? E elas perceberam que tinha como desenvolver novas plantas, novos produtos próximos aos rios. Como que desenvolveram? Elas levavam para as margens dos rios um material orgânico fértil, no período que a água estava alta. E quando a água baixava, o solo absorvia aquele material fértil e estava propício para o plantio. Tá? Então presta atenção nessa estratégia deles. Trouxe novamente essa imagem aqui para explicar o ambiente com mata ciliar. Essa imagem vai estar na prova e eu quero que vocês saibam me explicar o que acontece, tá? Então, o ambiente com mata ciliar, ele é preservado, tá? Ele evita uma inundação. Quando se retira a mata próxima do leito do rio, as raízes deixam de segurar, deixam de conter a erosão e nas chuvas esse solo
vai levar a areia para o fundo do leito, né? E vai fazer com que a água extravase. Então, como que eu posso explicar? A importância da mata ciliar é na contenção de erosão, tá? Basicamente isso, gente. O ano passado caiu isso no vestibular, hein? Presta atenção. Esse processo aqui, quando a areia vai para o fundo do rio, se chama assoreamento, tá? Código Florestal, nosso último assunto, tá? Da prova. O Código Florestal é uma lei criada em 34, né? Ela foi atualizada em 65 e a última reforma, a última atualização foi em 2012. O antigo, ele obrigava os fazendeiros a resguardar 25% das fazendas com matas originais, tá? Os pontos principais de um código é a reserva legal e a APP, ou seja, as terras que devem ser reservadas e as que devem ser preservadas, tá? Presta bem atenção, o protagonismo do Código Florestal é reserva legal e APP. O que diferencia o novo código do antigo código? A porcentagem de áreas preservadas, tá? Ele traz uma polêmica aí entre ruralistas e ambientalistas, né? Os ruralistas, eles têm o intuito de ter mais terra para cultivo e os ambientalistas têm a preocupação com o aquecimento global, eles querem proteger, né? Bom, gente, o conteúdo da prova é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu explico o que for necessário, tá? E é isso. Eu desejo uma ótima semana de provas, tá? Dedicação de vocês, seriedade, por favor. E estou morrendo de saudades de vocês, tá? E um grande abraço. Beijão.